Eu recebo aqui no estúdio Dani Cabral, deputado estadual, Neto Evangelista do União Brasil. Antes de mais nada, deputado, obrigado pela gentileza de estar aqui. Feriado, né? Tá abrindo mão do feriado, podia estar no lazer com a família, ou até mesmo no Largo de São Pedro, mas vem aqui conversar um pouco com a gente agradece. Bom dia. Bom dia, Jorge, bom dia a todos aqui no estúdio, bom dia a quem está nos acompanhando pela Rádio Mirante AM, programa Ponto Final. E eu que agradeço o convite de estar aqui. E na verdade, eu fui lembrar que era feriado ontem. Quando eu estava montando a agenda hoje, e aí o pessoal, amanhã é feriado. Feriado. Tá bom, então tá bom. Deputado Neto Evangelista, queria que o senhor fizesse, a gente está chegando já ao fim, né, desse primeiro semestre, é uma nova legislatura, fizesse uma avaliação do como é que o senhor tem acompanhado essa sua participação também na Assembleia e esses primeiros 6 meses do Parlamento Estadual. Olha, Jorge, o parlamento esse ano é um parlamento completamente diferente de todos aqueles que nós estamos acostumados a ver. Uhum. Eu mesmo estou no 4º mandato como deputado estadual, todos os mandatos já tiveram bancadas de oposição. Essa, pela primeira vez, não há uma bancada de oposição dentro da Assembleia Legislativa, né? Há quem diga que isso não é bom nem para os governos. Mas o momento que a gente vive hoje aqui no Maranhão, e aí, obviamente, a liderança do governador Carlos Brandão, ele tem conseguido fazer essa harmonia de tal modo que os poderes consigam ficar independentes, porque a presidente Iracema tem conseguido fazer isso, a independência Sim. do poder legislativo, mas ao mesmo tempo uma harmonia importante para o Estado, onde a gente vê um momento de unidade muito forte. Você vê um momento de unidade entre a FAMEM, entre a Assembleia, entre a Câmara Municipal de Vereadores, também sob a liderança do governador Carlos Brandão, nesse elo que ele tem feito. Com o governo federal, você é jornalista há muitos anos, apesar de não ser muito velho, mas é jornalista há muitos anos. Você acompanha a política há muito tempo aqui no Estado. São 11 ministros que já vieram. Eu não lembro disso não. Em outro tempo. Isso deve-se à capacidade de articulação do governador Carlos Brandão. Aí você pergunta, tá, e o que representa na prática a vinda? Porque a população não quer saber isso, tá, 11 ministros, e aí? Não, e aí que você tem 11 figuras políticas estratégicas, ministros de Estado, que estão com um olhar voltado para o Maranhão, e eu falo os 11, mas na verdade é todo o governo federal, voltado o olhar para o Maranhão, graças à articulação do governador Carlos Brandão, e em cada vinda desses ministros, na sua grande maioria, veio deixando alguma coisa. E isso não se deixa à toa. Existe muita política no meio. E qualquer gestor ele tem que ter capacidade de gestão, mas ele tem que ter capacidade política, porque você não faz nada só. Uhum. Não tem como fazer só. E o governador Carlos Brandão tem feito esse trabalho importante. E na Assembleia, a presidente Iracema tem deixado tanto essa harmonia quanto essa independência. E tem feito tanto é que teve a sua reeleição antecipada por unanimidade, por 42 votos. E um detalhe, não só a dela, mas mesmo com divergências entre pares dentro da Assembleia, de alguns que estavam concorrendo a vagas, outras na mesa, não houve divergência. Foi chapa fechada dos 42 deputados. Agora, o senhor entende que isso, deputado Neto, é muito também pela postura do próprio governador Carlos Brandão de não ter essa posição? Senão, vejamos, o prefeito Eduardo Braide não é do grupo político dele, mas ele, em momento nenhum, deixa de participar de eventos ao lado do Braide. O próprio Neto Evangelista não apoiou o Carlos Brandão, mas também em nenhum momento ele fechou a porta para um futuro apoio que acabou acontecendo. Essa postura dele contribuiu para esse momento? Não tenha dúvida. Deve-se a isso. Né? Você falou, o Eduardo Braide não faz parte da base de apoio dele, mas semana antes de ontem estávamos eu representando a Assembleia, o governador Carlos Brandão e o prefeito Eduardo Braide junto ao Procurador-Geral de Justiça inaugurando um prédio do Ministério Público. Uhum. Né? E que acho que, na verdade, deve ser assim, né? Deve ser assim, entendeu? Política lá, vai ter um momento da eleição, que você vai discutir, óbvio que você vai discutindo, obrigado, óbvio que você vai discutindo ali no decorrer desse período algumas situações da cidade, mas assim, quando é para unir em algum benefício da população, tem que unir mesmo. Sabe? Tem que unir mesmo. Por exemplo, aquele prédio era do município, que começou na gestão de Edivaldo Holanda, uma tratativa com o Ministério Público. O Eduardo Braide completou essa tratativa, entregou o prédio em frente à fonte do Ribeirão, que é a responsabilidade do governo do Estado. O governo do Estado vai revitalizar agora a fonte do Ribeirão e o Ministério Público, como vai ter um prédio em frente com segurança armada, vai ficar responsável pela vigilância da fonte do Ribeirão, que é um ponto turístico da nossa cidade. Então você consegue fazer toda essa aglutinação.
de forças. E aí eu lhe digo assim, pelo espírito, sobretudo, do governador Carlos Brandão, porque é o governador do estado, é o dono do orçamento, é quem consegue fazer essa harmonia necessária. E aí é importante que você falou, por exemplo, na campanha de governo, eu acabei não votando com o governador Carlos Brandão, apesar de ter tido uma história muito grande com ele. Nós fomos do mesmo partido do PSDB durante 13 anos. Estava no mesmo grupo até recentemente, só que Isso. lá no momento houveram algumas divergências, né? Então, assim, quando eu entrei no PSDB, eu era um jovem de juventude, fiz parte da juventude estadual do PSDB, fiz parte de momentos históricos junto com o governador Carlos Brandão, à época ainda não era deputado federal, Não. era chefe da Casa Civil, Aí do depois governo ele Zé foi Reinaldo. Participei da eleição histórica nacional, de frente, atuando ali na eleição nacional da juventude do finado Bruno Covas, que foi presidente nacional da nossa juventude. E a minha formação política ideológica foi ali junto com o Carlos Brandão. Óbvio que na política tem momentos que você tem pensamentos divergentes. E, naturalmente, Jorge, isso eu prezo muito. E sei que Brandão preza também, porque eu o conheço. A coerência, a palavra dada na política vale muito. Perfeito. Né? Pra gente vale muito. Para alguns podem não valer, pra gente vale. Quando chegou na eleição de 2020, eu disputei as eleições da prefeitura, né? E tive o apoio à época do senador o Everton Rocha. Né? Com o compromisso de, em 2022, apoiá-lo ao governo do estado. E quando chegou 2022, tive alguns diálogos com o Brandão pela relação pessoal que sempre existiu. Eu disse a ele, falei, olha, eu já dei a minha palavra, porque ele me apoiou em 2020, eu não tenho como recuar. Posso fazer algum trabalho interno para que a gente volte a juntar o grupo. Tentei, na verdade, fazer isso. Né? Não tivemos sucesso nessa tratativa. Mas eu já empenhei minha palavra. E ele, depois da eleição, me disse o seguinte, falou, Neto, a época que nós conversamos, na pré-campanha, e que você me disse que já tinha dado a sua palavra, que era complicado você voltar atrás, eu conversei porque eu era candidato, tinha a obrigação de conversar com todo mundo. Mas se você tomasse uma decisão diferente, não era o Neto que eu tinha conhecido. Eu ficaria decepcionado. Eu ficaria decepcionado com você. Fato. É isso mesmo. Rodrigo Bonfim. Bom dia, deputado Neto Evangelista. Obrigado aqui pela participação. Saindo um pouquinho da seara política, infelizmente tivemos o registro trágico da situação do Rio Anil Shopping, né, um incêndio, e o senhor, na condição de advogado, né, acompanhou a questão da defesa de alguma das vítimas, né, algumas famílias que estavam por lá. Sobre esse assunto, tem algum tipo de atualização, algum avanço no que diz respeito à defesa dessas pessoas? Bom, Rodrigo, obrigado pela pergunta. A questão do Rio Anil Shopping, lá no cinema, algo trágico e que não pode ficar sem uma resposta. A gente tem um caso em maiores proporções, mas semelhante, em Santa Catarina, né? Naquela Boate Kiss, que até hoje não tem... Rio Grande do Sul, né? Desculpa, no Rio Grande do Sul, na Boate Kiss, que até hoje não tem um resultado prático daquilo. Até hoje não houve um júri definitivo para aquele caso. Ninguém está respondendo, né? Verdade. E a gente não pode deixar que isso aconteça aqui. Então, assim, nós atuamos como deputado estadual, eu estive junto ao Ministério Público nas primeiras reuniões com os advogados do shopping, né, junto ao doutor Eduardo Nicolau, muito diligente nesse tema e em tantos outros. E estou atuando como advogado de algumas partes, de algumas vítimas desse trágico desse trágico ocorrido que aconteceu aqui na nossa cidade de São Luís. Houve, obviamente, o inquérito policial ele tem um prazo para findar, né? Então ele tinha ali 30 dias, houve a prorrogação por mais 30 dias, e aí não se entregou um laudo que faltava do ICRIM. O ICRIM pediu uma prorrogação, foi dada essa prorrogação. Quando foi entregue esse laudo, houve uma divergência entre o laudo do ICRIM e o laudo do Corpo de Bombeiros. Isso é de conhecimento público já. Pois bem, há uma pressão, obviamente, para que se encerre esse inquérito policial. Há uma pressão, inclusive, da minha parte também, junto ao sistema de segurança pública do nosso estado. Entendo que tem que ser aberto um prazo curto para que dentro desse inquérito possa ser feita, inclusive, uma acariação entre o Corpo de Bombeiros e entre o ICRIM, para que possa chegar ao consenso comum ali, a um consenso,
do que está sendo discutido, do que ocorreu de fato dentro do cinema do Shopping Rio Anil, porque o inquérito policial ele é a peça mais importante de tudo que vai acontecer depois. Porque a apuração das responsabilidades civis, a apuração da responsabilidade principalmente criminal, ela vai se dar em cima do inquérito policial. Então, se o inquérito policial for uma peça mal feita, vai acontecer o que aconteceu lá na Boate Kiss, que nós já temos 10 anos, E um pouco muitas mais de vezes 10 a gente anos. culpa a justiça, mas tem hora que não é responsável por conta do inquérito, né? Você, na justiça você tem a parte de instrução, né, da construção de provas, mas o inquérito é a peça fundamental. Que é naquilo que você vai basear a sua Porque decisão, é dali né? que você vai basear a sua decisão, é dali que o Ministério Público vai adentrar com a ação, é dali que você vai ver se de fato houve um dolo eventual ou não houve culpa. Na minha avaliação, houve um dolo eventual, entendeu? Então, a gente precisa, obviamente, fazer isso rápido. Eu tenho acompanhado com o delegado-geral de Polícia Civil, o delegado Jair, que tem sido muito diligente em todo caso, diga-se de passagem, para que a gente possa dar uma resposta para as famílias. A vítima que eu estou acompanhando, e aí é dever de justiça, obrigação minha falar, o cinema não. O cinema sempre foi muito omisso, muito omisso. Mas o shopping, no caso específico dela, arcou com todas as despesas que foram levados até o shopping, né? Tanto no que diz respeito ao óculos perdido, como uma nova consulta que precisou ser feito, como o celular que foi perdido, como o traslado para as consultas no oftalmologista, psicólogo, está sendo feito um acompanhamento por psicólogo. Então, assim, houve todo o hospital, né, o pagamento no hospital, houve todo esse trabalho. Soube há poucos dias que algumas vítimas não tiveram esse atendimento, inclusive vítima fatal, né, que não houve ali o atendimento nem do pagamento do funeral. Então, assim, dever de justiça, obrigação minha, obviamente, falar dessa vítima que eu estou acompanhando. Me parece que não foi todas as vítimas que tiveram esse acompanhamento por parte do shopping, mas, volto a dizer, tem que se encerrar o quanto antes o inquérito policial, mas se encerrar de forma, de fato, concluído, de fato concluso, para que a gente possa utilizá-lo como a peça principal para apurar as responsabilidades civis e criminais, sobretudo. Deputado Neto, voltando aqui para a seara política, União Brasil recentemente teve um encontro, né? Muitas vezes estava se falando, estava tendo um racha entre o Juscelino e o Pedro Lucas, e que o partido estava pequeno para os dois, e os dois conseguiram com grande votação se eleger, só elegeria um federal, os dois se elegeram, o Juscelino hoje ministro, e o Pedro Lucas fica no comando aqui, ele inclusive lançou sua pré-candidatura a prefeito de São Luís. Como é que está hoje a situação do União Brasil? Olha, a União Brasil está mais unido do que nunca. Fazendo jus ao nome. Fazendo jus ao nome. O ministro Juscelino e o deputado Pedro Lucas, nós nos reunimos, eu e os dois, e conseguimos chegar a um entendimento, e foi, na minha avaliação, um importante entendimento de duas figuras políticas importantes do Estado, né, com grandes votações, um ministro de Estado, diga-se de passagem, aonde chegou ao entendimento, como você bem falou, Pedro vai presidir a estadual, e o Pedro também era um nome como pré-candidato à prefeitura de São Luís. Né? E nessa ocasião, nós conversamos e chegamos à conclusão, o Pedro abriu mão da sua pré-candidatura para que pudesse ficar o meu nome como pré-candidato no União do Brasil. Importante dizer que hoje existem vários pré-candidatos em São Luís, mas pré-candidato de fato só tem dois, é o prefeito e eu. Porque são os únicos que têm partido já apalavrado, fechado, como pré-candidato único oficial do seu partido. Os outros colegas estão debatendo dentro do seu próprio partido a quem será o candidato. Tem partido que tem mais de um. Tem mais de um, né? Tem partido que tem 3, né? Como é o caso do PSB. E é legítimo que debatam internamente no seu partido para que amanhã possa começar esse debate externo. Né? Então, a União Brasil, como eu iniciei falando, está bem unido mesmo. E como é que o senhor vê essa perspectiva de disputar novamente a Prefeitura de São Luís? Olha, Jorge, eu disputei em 2020 as eleições, numa eleição muito atípica,
É tão atípica que nós não tivemos o famigerado debate da TV Mirante, né? Porque era um ano de pandemia, tudo muito novo, ninguém conhecia direito aquilo que estava se vivenciando. Tivemos campanha de rua, mas uma campanha de rua tímida, justamente por conta daquele momento que se vivenciava. Nós tínhamos, no dia da eleição, por exemplo, a gente fazia pesquisa e eu tinha um eleitorado muito forte entre os idosos. E a Justiça Eleitoral pediu que os idosos votassem de manhã e os jovens votassem no período da tarde. E muitos nem votaram. Os idosos não foram votar, né? De manhã as escolas estavam vazias. Mas mesmo assim eu tive mais de 83 mil votos, sabe? Saí na minha avaliação vitorioso e orgulhoso da minha votação e com um sentimento de gratidão para a população de São Luís. Pois bem, chegou o segundo turno. O segundo turno, eu tinha que fazer uma opção, sabe? Eu não sou da tese que político tem que ficar em cima do muro. Para mim isso é coisa de homem frouxo. Tem que tomar uma posição. E naquela época tomei uma posição, né? Apoiei no segundo turno o atual prefeito Eduardo Braide, acreditando, assim como a maioria da população, que estava pronto para governar a cidade de São Luís. Acontece que nós fizemos alguns compromissos naquela época e posso citar de forma muito tranquila alguns dos que nós fizemos aqui. À época, o prefeito Eduardo Braide me disse que iria enfrentar de frente a questão do sistema de transporte público da cidade de São Luís. Ia entrar na licitação de fato que o prefeito Edivaldo Holanda tinha feito, a toque de caixa, e iria enfrentar essa situação. Não enfrentou. Hoje é o prefeito das greves. Nunca teve tanta greve na cidade de São Luís, no sistema de transporte, como está havendo agora, Jorge. E não adianta dizer, é culpa dos empresários. Não, o dono do serviço de transporte público é a prefeitura de São Luís, sabe? Ele me disse que ia acabar com a fila da Semarc, da Central de Marcação de Consulta. E à época eu disse para ele como que se faria isso. Falei sobre a universalização da atenção básica de saúde, que não, isso parece utópico, mas não é. Teresina é universalizado, tem 100% de cobertura de atenção básica, São Luís não tem, São Luís é baixa a cobertura de atenção básica. Com a internet que existe hoje, a informática que existe hoje, o modelo que existe hoje, não dá para você pensar em formar fila de madrugada, ficar até de manhã esperando para poder marcar uma consulta. Uma das bandeiras minhas, e você sabe disso, além da defesa das mulheres contra a violência doméstica, é as pessoas com deficiência, os autistas. E ele me disse que ia tratar com dignidade essas pessoas. Nossas crianças autistas não têm acompanhamento especializado dentro da sala de aula. Os pais foram para a porta da prefeitura pedir socorro porque seus filhos não estavam indo para a escola, sabe? Ele me garantiu que ia pegar do meu programa de governo o programa Morar Melhor, que era um programa que eu tinha no meu plano de governo, que era para reformar a casa das pessoas mais pobres e dar dignidade para elas. E também não fez. Então eu confesso que eu me senti enganado. E acredito que a maioria da população hoje também se sente. Então resolvi colocar o meu nome mais uma vez à disposição porque não alcançou as minhas expectativas. Então hoje o meu nome está à disposição, já da cidade de São Luís, porque o meu partido já bateu o martelo, temos a nossa pré-candidatura. É óbvio que nós não somos pré-candidatos, eu não sou pré-candidato de mim mesmo, eu sou pré-candidato da construção de um grupo, né, que hoje liderado pelo governador Carlos Brandão, e meu nome está à disposição da cidade de São Luís, está à disposição do líder Carlos Brandão, para a gente construir juntos esse trabalho. Temos conseguido unificar alguns nomes, nada mais emblemático do que o próprio ministro Juscelino e o deputado Pedro Lucas dentro do partido, e outros colegas também dentro da Assembleia Legislativa, que é a minha casa, a obrigação minha dentro da Assembleia, né, onde eu convivo, poder ter o apoio da maioria dos colegas deputados. É justamente esse o ponto de se ter já um nome batido em relação à questão de pré e já candidatura, futura candidatura em prol do seu nome, deputado, porque o quanto isso facilita o processo de articulação, em comparação com o próprio PSB que o senhor citou ainda há pouco, lá ainda tem uma disputa, alguns acreditam que o Duarte já é nome consolidado, o Carlos Lula colocou o nome dele à disposição também, querem saber quem é que vai ser o nome findado mesmo do partido para disputar as eleições. Enquanto isso segue, né, processo de articulação, um vai articulando, o outro também, ainda não se tem uma definição de quem que vai ser o candidato de fato. Uma situação diferente do União Brasil. O quanto isso facilita ou melhora a articulação e, inclusive, faz com que o seu próprio nome saia na frente em relação de outros candidatos, de outros partidos que ainda não definiram o nome. Como é que o senhor acompanha isso? Olha, é importante sua pergunta, Rodrigo, porque imagina só, quando eu vou conversar com algum outro, um determinado candidato vai conversar com algum outro partido,
dizer, olha, eu quero o apoio, seu apoio para minha pré-candidatura à Prefeitura de São Luís, outro partido vai dizer, não, primeiro consiga o apoio do seu partido, do teu, porque você precisa... O que um candidato precisa para ser candidato? O que um pré-candidato precisa para ser candidato? Partido, legenda. Se não tiver, ele não é candidato. Né? E você citou, por exemplo, o caso do PSB, estão debatendo lá dentro, por exemplo, Carlos Lula. Carlos Lula, para mim, é um dos grandes quadros políticos do estado do Maranhão. Diga-se de passagem, para mim, Carlos Lula. Né? Um destaque na Secretaria de Saúde, é um excelente deputado estadual, colega nosso na Assembleia. A gente tem vários bons debates na Assembleia Legislativa, preside a Comissão de Constituição e Justiça. E é legítimo que pleiteie dentro do seu partido ser candidato, assim como o Duarte, assim como o Iglesias também é um outro pré-candidato que está lá dentro do PSB. Né? Então, facilita quando você já tem o aval do seu partido para ser candidato. Esse momento não é o momento de disputa eleitoral ainda. Ele é um debate meramente político. Né? Eminentemente político. O eleitoral é importante? E eu sou grato. Na última pesquisa divulgada, eu pontuo praticamente 15%. Né? Eu sou grato à lembrança das pessoas ao meu nome. Até porque, com um detalhe, eu fui lançado pelo meu partido, acho que uma semana antes da divulgação dessa pesquisa. E aí a gente já aparecer com 15%, para mim, obviamente, é gratificante. Né? Mas esse ainda não é o debate. Porque hoje, Jorge, Rodrigo, as pessoas... elas querem saber o que vão comer amanhã. Isso, elas querem saber, eu chegar ao final do mês e pagar a sua conta. A eleição daqui a um ano e meio. Óbvio que a gente que está aqui dentro da política, a gente precisa começar a debater internamente, porque o que vai acontecer amanhã é o que começa a se costurar hoje. Né? A gente não deve botar isso como meta principal, porque existe um mandato que a gente deve estar trabalhando. Eu, no mandato de deputado estadual, e tenho muita tranquilidade com relação a isso, é o meu mandato que eu vou traçando, mas a gente vai debatendo, obviamente, internamente na política, que às vezes eu vejo algumas entrevistas, Jorge, Rodrigo, e as pessoas dizem assim, não é momento, agora eu estou preocupado em tocar o meu mandato. Mentira, está conversando internamente, está tratando sobre a eleição. Não precisa necessariamente inviabilizar a outra. Né? Não inviabiliza, né? Óbvio que você tem que ter seus focos, claro. Né? O que é principal agora, o que é secundário, e ir tratando as duas coisas ao mesmo tempo. Mas então, no caso, seria um momento de fato de articulação em prol, por exemplo, você tem quer ser prefeito de São Luís, por isso está colocando o nome, a avaliação por parte da população. Esse seria o momento, né? Se a gente puxar a econométrica, que foi divulgada na espontânea, que inclusive apareceu o nome do Edivaldo Holanda Júnior, que não apareceu na estimulada, você aparece novamente em terceiro lugar, repetindo isso. A pesquisa de 2020. De 2020, momento, né? Isso. A pesquisa não, a eleição. O resultado da eleição. Não, que é a pesquisa verdadeira, né? Né? Que é de fato. E aquela eleição de 2020, interessante. O Ibope da TV Mirante divulgou na sexta-feira um empate. Não era um empate técnico, era um empate real, nominal, entre eu e o deputado Duarte. Na época botou 17-17. E aí a gente não sabia no domingo o que ia acontecer. Mas aí teve, como você disse, teve a pandemia. A pandemia típica, tinha muita votação nos idosos. Isso que faz uma diferença. Faz. Agora, deputado Neto, falando em partido, tem uma ação no Tribunal Superior Eleitoral, quer dizer, que está no TRE, né? Que está dizendo que o seu partido, não foi o deputado Neto Evangelista, mas o seu partido não teria respeitado a cota de gênero nas eleições passadas. Como é que o senhor tem acompanhado isso? Isso tem lhe causado alguma preocupação? Jorge, importante sua pergunta e que eu possa esclarecer também para a população da nossa cidade e do nosso estado. Hoje há uma... Está dando uma microfone. Hoje há uma generalização do que é fraude à cota de gênero. Né? Existem vários processos, porque, infelizmente, pessoas que perdem a eleição, elas têm judicializado o processo político. Isso dá um enfraquecimento tão grande à democracia, mas tão grande, que se quem perde a eleição judicializa, soubesse o quanto isso fragiliza a democracia, eu tenho certeza que nem entrava. Por quê? Porque você está ali desrespeitando a vontade popular. Jorge, olha que você acompanhou, eu fui candidato no União Brasil, a deputado estadual, eu seria candidato a federal, depois tivemos que ser candidato a estadual por uma circunstância partidária, aonde não tinha se montado chapa para deputado estadual, tinham poucos nomes. Muita gente, poucas pessoas acreditavam até que o senhor conseguiria não um voto suficiente para se eleger, mas o coeficiente. Né? E ali, tanto é que o meu primeiro suplente teve 4.500 votos. Né? E eu tive 51 mil.
Né? Então, assim, foi uma busca incessante, né? Levando a nossa mensagem para a população de São Luís, sem apoio de estrutura nenhuma, foi mesmo caminhando e pedindo voto, sabe? Voto a voto, e chegamos a esses 51 mil votos. Então, assim, as pessoas perdem a eleição, judicializam, porque não entendem o recado das urnas. Querem entrar de qualquer jeito dentro do mandato. Mas, assim, a gente não pode generalizar o que é fraude à cota de gênero. Vou explicar rapidamente, tentar explicar rapidamente aqui o que é o caso do União Brasil, do meu partido. Não houve nenhum tipo de dolo no que diz respeito a dizer assim, o partido calculou para fraudar a cota de gênero, como aconteceu, por exemplo, no estado do Ceará, que isso foi comprovado. Como aconteceu em outros estados também, que foi comprovado, aqui mesmo no Maranhão, alguns vereadores. Acaba que a gente publica apenas quando é cassado, mas também tem vários casos, vários processos, várias denúncias, vários que viraram processos que não caçam as chapas. Caso idêntico ao meu, do meu partido, do União Brasil, há jurisprudências no TSE que não caça a chapa. Já tem outros que caçam, porque são situações diferentes. E a gente consegue comprovar que não houve fraude à cota de gênero. Para ver, fraude, ela precisa ter dolo, você precisa ter a intenção de fraudar, né? Que não foi o caso do União Brasil. União Brasil existia uma briga, como a gente começou falando aqui, entre o Juscelino e o Pedro, não se entenderam, com isso houve uma intervenção federal no partido. Essa intervenção federal com uma pessoa de Brasília, que não tinha conhecimento do Maranhão, ou seja, uma desorganização partidária, num partido novo, porque a União Brasil é a fusão entre o Democratas e o PSL, tinha acabado de ser criado com uma interventora federal, ou seja, uma bagunça partidária naquele momento. Então, não houve nenhuma intenção de fraude. E até chegaram a me perguntar assim, Neto, mas por que quando essa candidata mulher foi impugnada, por que vocês não substituíram? Porque seria fraude. A gente não tinha um nome para substituir. Se eu botasse, aí era fraude. Aí era só para alcançar os 30%. O DRAP já estava aprovado, né? A equipe jurídica entendeu que não deveria recorrer, porque era algo que foi impugnado por essa desorganização partidária que não venceria. E eu quero dizer para vocês o seguinte, inclusive, essa pessoa que fez campanha, recebeu o fundo partidário, inaugurou o comitê junto com o deputado Juscelino, que era o deputado federal dela, tinha carro plotado em São Luís, passou na televisão várias vezes, porque a mulher tem uma cota e acaba levando muita vantagem, inclusive, nesse sentido de participar da TV, de receber fundo partidário. Ela seria, na minha avaliação, a primeira suplente do partido. Seria ela. Ela teria, o primeiro hoje tem 4.500, ela teria mais de 5 mil votos. Né? Uma mulher que tem uma experiência no serviço de saúde muito grande, né? A Lisiane. Então, assim, desse caso específico do União Brasil, nós temos jurisprudências do TSE, de o último julgado de outubro de 22, agora, há pouco tempo, que manteve a chapa. De um caso, salvo engano, do Rio Grande do Sul ou foi Santa Catarina, que manteve a chapa. Né? Então, assim, eu confio na justiça do estado do Maranhão, sabe? Confio, assim, plenamente. Nós temos um dos melhores TREs do país, isso não sou eu que estou dizendo, isso é o TSE que diz, já em várias decisões, quando vão tratar sobre algumas decisões, eles elogiam. Já ouvi isso lá em Brasília, como advogado, já ouvi isso lá dentro do TSE. É uma das melhores cortes eleitorais que nós temos e eu confio muito na justiça, sabe? Confio bastante na justiça. Espero em Deus e na justiça aqui que nós vamos ter um resultado positivo nisso. Eu tô assim bem tranquilo com relação a isso, Jorge. Aí você, só para complementar, você vê infelizmente na política isso acontece. Quem idealizou toda essa ação, por exemplo, foi o marido da senadora Elisiane, que eu ajudei a colocar no Senado, que eu votei para ser senadora, né? E dei meu voto, fiz campanha em 2014, né? Ele eu acho que não era marido dela ainda, não tinha chegado no Maranhão ainda, sabe? Aí foi fazer campanha com um mandato de Senado, nem com o mandato de Senado conseguiu se eleger a deputada estadual. E talvez não tenha conhecimento da política estadual e aí tenta enfraquecer o que a população quis dizer nas urnas. Né? O presente que eu ganhei da senadora Elisiane de ter botado ela no Senado foi ela agora patrocinar o seu marido a tentar buscar essa ação do mandato no TRE. Deputado Neto. Vota na Elisiane para ganhar de presente. Só para a gente concluir, eu queria falar de um projeto seu
que é um projeto muito legal, muito interessante. É uma bandeira que o senhor tem levantado há um certo tempo na Assembleia. Mas eu tive terça-feira, foi no IPEM, e no Arraial do IPEM, e infelizmente ainda está tendo fogos. Como a gente pode fazer? E muita gente, às vezes, as pessoas já ligaram para cá e disseram, tem a lei, mas os caras não estão cumprindo, os caras continuam soltando fogos, aí é problema com os cachorros, acaba afetando os autistas. O que pode ser feito para que essa lei seja cumprida? Bom, Jorge, é importante você tocar nesse assunto. Todas as leis que eu tenho, na sua grande maioria, eu posso dizer assim, de 80% a 90%, foram leis de escutas à população. Porque criar lei dentro de gabinete, tá entrando em site de assembleias de outros estados, vendo o que tem de lei aprovada, irmão, isso não dá. Cada estado tem sua peculiaridade. Perfeito. E eu tô ali como representante do povo. Então, E do Maranhão. Então, assim, eu gosto de ouvir as pessoas e a gente, obviamente, ir filtrando o que dá, o que não dá. Dificilmente eu tenho um projeto meu com parecer contrário na CCJ. Quando tenho é porque há uma discordância minha com a própria Comissão de Constituição e Justiça, da qual eu faço parte, porque quando eu vou entrar com um projeto, eu já adentro sabendo se ele tem rumo de ser aprovado ou não. Porque tem muitos projetos com pareceres contrários dentro da CCJ, porque assim, não, chegou para mim, eu vou dar entrada aqui porque eu vou discursar que esse projeto é importante. Mas sabe que não vai para frente, eu não faço isso. Mas e aí, ouvindo a população, chegou da comunidade autista para mim a necessidade da gente acabar com os fogos de artifício acima de 100 decibéis aqui no estado do Maranhão. E nós somos o estado pioneiro. O estado pioneiro na criação dessa lei. São Paulo não tinha, nem o estado tinha. Fomos o primeiro estado. Óbvio que isso é uma questão cultural. Qual foi o primeiro lugar depois da criação da lei que eu visitei, mandei ofício e depois visitei? Foi o arcebispo de São Luís. Por quê? Porque as igrejas católicas têm tradição nos seus festejos de soltar fogos de artifício. E eu fui surpreendido no diálogo com o arcebispo à época. Sério? Sério, porque como é uma questão cultural, eu fui assim meio preparado para debater, para explicar, para falar muito, né? Porque à época, por que surgiram os fogos de artifício? Você não tinha nenhum tipo de meio de comunicação, né? E quando ia iniciar um festejo ou um evento, soltavam maneira de avisar para avisar a população que iria começar. Tudo você tem que ver qual é a gênese daquilo. Começou por quê? Porque para você acabar com aquilo, tudo tem um sentido, tudo né? tem um sentido, é dali que você vai debater. Que hoje não precisa mais. Você tem rede social, você tem telefone, você tem tanto meio de comunicação. Quando eu levei para ser bispo, ele disse assim: ótimo. Não dá pra gente atrapalhar a vida dos autistas, dos animais, dos idosos que têm hipersensibilidade auditiva. Vou mandar um ofício agora para todas as igrejas que são vinculadas a mim aqui em São Luís, proibindo a soltura de fogos. Então começou aí. Então as igrejas católicas ligadas ao arcebispo aqui de São Luís, Arquidiocese de São Luís, aderiram logo. Então, bem, nós já tivemos uma baixa. Né? E assim, se você tentar assim, rememorar, botar a memória assim mesmo para funcionar, houve uma diminuição já da soltura de fogos de artifício. Houve uma diminuição. A gente fez uma campanha maciça. Olha, Jorge, eu aluguei cabine acústica e com alguns amigos psicólogos, a gente fez a reprodução do som de quando solta fogos de artifício, a reprodução do som que o autista ouve. Ou que quem tem hipersensibilidade auditiva ouve, como um PET, por exemplo, também. Porque isso não é do autista, é quem tem a hipersensibilidade auditiva. Tem autista que não sente, por exemplo. Mas a maioria tem hipersensibilidade auditiva. A reprodução desse som é algo ensurdecedor. É ensurdecedor. Você entrar naquela cabine, eu entrei, eu não aguentei ficar 30 segundos. Caraca. E quando soltam fogos de artifício que a gente ouve, acabou ali, né? Não, para quem tem hipersensibilidade auditiva, fica. Só que não é esse som, é um som fino, é um som que vai entrando dentro da mente assim e que me deixou atordoado quando eu ouvi. E é porque eu não fiquei 30 segundos. E o tempo lá para ouvir era só 1 minuto. Não deu nem 30, acho que deu 20, 15, 20 segundos, eu pedi para sair. Aí nós levamos pro Espigão, levei para Litoranha, levei para uma praça no Vinhais, levei para vários pontos da cidade de São Luís para que as pessoas pudessem fazer esse teste e ver entender o que é. Porque às vezes parecia besteira. Isso. Quem não sente assim, besteira, um sonzinho desse, rapaz. E olha, e entrou gente dentro da cabine. Eu lembro
Eu lembro de 2 situações. Na verdade, 3. Uma, na Deodoro, nós levamos na Deodoro também. Eu tenho até que horas? Não tem hora. Não? Pode falar. Eu levei na Deodoro e uma moça, uma jovem adolescente, entrou e ela tem um cachorro. E ela dizia. Aí ela entrou, quis entrar, ouviu. Quando ela saiu aos prantos. Aí eu perguntei o que foi. Aí ela falou: é porque toda vez que tem um barulho, que soltam foguetes, meu cachorro corre pra cima de mim, me azunha todinho, e eu brigava com ele. Porque ele tava me azunhando. E agora eu tô conseguindo compreender o que tá passando dentro da mente dele. Caraca. E eu tô me sentindo culpada por brigar com ele, né? Outro caso emblemático pra mim, que foi na Deodoro também, foi um pai de um autista. Quando esse cidadão entrou dentro da cabine, que começou, cara, ele começou a chorar assim, copiosamente, por entender o que é que o filho dele estava Sofrendo. Sabe? E teve um outro fato que foi no Vinhais. Eu falo, até me emociono, Jorge, porque a gente que viu ali, que vivenciou aquele momento ali do pai ali daquele menino autista, bicho, tá doido. Eu sou pai, você é pai. Não é fácil, Não é pô, tá fácil. maluco. E teve um outro caso também, salvo engano, foi na Praça do Vinhais. De um senhor que chegou com o pessoal e o pessoal falou: não, a gente quer que tu entre, Ele, não vou entrar nisso, besteira, tá? Não, a gente quer o pessoal com ele, tava com ele. Não, tu que tem que entrar, tu que gosta de soltar foguete, tá? Não sei o quê. Aí ele pegou e entrou. Quando ele saiu, ele virou pra mim e falou assim: deputado Neto, nunca mais eu solto um foguete. Fique tranquilo. Nunca mais eu solto foguete. Então, assim, é uma questão cultural que a gente tentou fazer uma conscientização, conseguimos diminuir o número de pessoas bastante. que soltam, mas ainda tem gente que está soltando. E Então, às assim, vezes se pode ser que soltar- tenha maldade, né? Como eu disse, é uma questão cultural. É. Né? Eu realmente não acredito em alguém que pegue um foguete e diga assim: agora eu vou soltar um foguete que eu vou atordoar alguém. Ou só porque tem uma lei, só de mal Só eu vou de mal, soltar. eu vou soltar. Apesar de que eu recebi um vídeo assim, Jorge. Sério? Sério. É Sério. loucura. Apesar que eu recebi. No final aqui eu vou mostrar pra você. É loucura. O cidadão num lava-jato, era dono de um lava-jato e venda de veículos seminovos. Ele pegou os fogos, aí, tabu. Quero ver minha vizinha e me denunciar agora. Quero ver se ela tem coragem de me denunciar agora, que tem uma lei. Quero ver se ela tem Aí coragem. é muita ignorância, né? Não, esse me mandaram, eu mandei logo pro corpo de bombeiro. Eu falei: esse aqui tem que ser o primeiro multado. Tem que sentir no bolso. E aí, a pergunta que você fez: viu, incomodou dentro da sua casa? Filma. Tenta ir ver lá da onde veio a soltura desses fogos, filma os fogos e faz a denúncia no 182. É no Corpo de Bombeiros a denúncia. Tá? E o Corpo de Bombeiros já está ciente, tem um decreto do governador Carlos Brandão, um decreto que regulamentou a nossa lei, que o Corpo de Bombeiros é responsável por ir lá fazer a fiscalização e multar. Essa multa varia de 4 a 21 mil reais, dependendo da quantidade de fogos que foram soltados. E na reincidência, essa multa ela dobra, ela chega ao dobro. E também tem a fiscalização dos comércios. Então, se é um comércio que está vendendo, pode fazer a denúncia que o Corpo de Bombeiros também vai lá fazer a vistoria. Eu já mandei ofício para o Ministério Público também para que possa ajudar nessa vistoria dos comércios, já que é o fiscal da lei aqui no nosso estado do Maranhão. Neto, e o comerciante que comprou e vai ficar com esses fogos lá, vai ter o prejuízo? Não, nós demos um vacatio legis nessa lei de 180 dias que já passaram. Então, assim, quem tinha comprado teve 180 dias, 6 meses para poder se livrar ali, vender, entendeu? Para soltar, quem quiser soltar, porque você não pode também prejudicar quem já tinha feito essa compra, né? Mas é isso, é 182. Deputado Neto, queria lhe agradecer mais uma vez você ter vindo. Eu sei Posso só fazer um convite? Claro, eu vou só já lhe agradecendo, e o microfone é seu, algo que eu também não tinha perguntado, que o senhor queira se posicionar. E obrigado por ter vindo aqui no feriado conversar com a gente. Eu que agradeço, Jorge, agradeço você, Rodrigo, nossa autarquia que está aqui, Carlito já é antigo, né, Carlito? Na idade e na rádio. Tempo de papai. Careca igual ele. Velho João. Velho João. Não tenho meu pai, tem 13 anos, né? Passou Saudade rápido, grande né? demais. Impressionante, Passa rápido, né? passa Que muito loucura. rápido. Saudade que não... Só saudade que não passa, né? Não passa. Você acostuma, mas Você não vai tem acostumando, mas não passa. Não passa. Não passa. Agora o convite. O que eu peço a Deus sempre é que... meu pai morreu, tinha 52 anos, era jovem. Muito. Né? E eu 21. Uma das orações que eu peço a Deus é que ele permita que eu
que eu fique aqui na Terra mais tempo para ver meus filhos adultos, sabe? Eu acho que é sonho de todo pai, ver seu filho bem sucedido, né? O convite, Jorge. Não posso deixar de falar com o flamenguista do meu lado. Ele taca ontem, hein, papai? Taca ontem, hein? Ontem foi jogaram demais, eu vibrei muito. Eu vibrei demais com o Bruno Henrique. Pois é, cara, né? O cara que volta daquele jeito, pô, muito legal. Fiquei feliz. Jorge, o convite é o seguinte: domingo, nós estamos realizando, inclusive com apoio da TV Mirante, o Arraial da Inclusão. Boa. No Sesc do Olho d'Água, às 17 horas. Né? Nesse domingo agora, dia 2 de julho, a partir das 17 horas, é o Arraial da Inclusão, tem o apoio da TV Mirante, o apoio do Governo do Estado, a Assembleia Legislativa, a AMA, a Comissão de Direitos da Pessoa com Autismo da OAB, de uma realização nossa, né? Onde nós vamos ter lá apresentação de quadrilha de pais de crianças com autismo, dar um momento de lazer para eles lá, né? Nós vamos ter também apresentação de show de mães de autistas, nós vamos ter um cantor autista que é o Augusto Neto, o cara faz um show massa. Vai lá, Jorge, vai lá, leva a família, Sesc do Olho d'Água. Nós vamos ter o Bumba Meu Boi da APAI de São Luís, lá participando. Nós vamos ter o Cacuriá de Dona Teté e vamos ter o Bumba Meu Boi de Upauaçu, que é um boi de orquestra, que vai permitir que a gente diminua um pouco o som, justamente por conta dos autistas. Mas, de qualquer maneira, nós vamos ter lá um espaço, lá é grama, mas nós vamos ter um espaço todo tablado para que os cadeirantes possam também participar, porque eles não fiquem ali na grama, que às vezes tem a sua dificuldade. Nós vamos ter a entrega lá de fones de ouvido, né, de 2 modelos diferentes, para que o autista ali possa escolher, vai diminuir o som para ele. Nós vamos ter uma área de brinquedoteca com acompanhante especializado, para que os pais possam deixar as crianças ali brincando e possam ir curtir o Cacuriá de Dona Teté, porque muitas vezes eles ficam quase impossível, tem que ficar ali ao lado do filho o tempo inteiro, né, para que eles possam ver o Cacuriá de Dona Teté, o boi de Pão-Açu, enfim, todas as brincadeiras que vão ter. Então, domingo, às 17 horas, no Sesc do Olho d'Água, estou fazendo o convite para todos vocês, Carlito, Rodrigo, Jorge, todos que estão nos ouvindo aqui, possam ir lá participar. Não é um arraial que nós vamos estar recebendo apenas pessoas com deficiência, é um arraial para toda a sociedade. E eu digo isso porque é importante que a sociedade possa ir, que seus pais possam levar os filhos, para que eles possam presenciar aquele momento e ver a verdadeira inclusão que a gente precisa fazer na sociedade. É isso. Deputado Neto, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Um abraço, bom feriado.